Nesse vídeo será apresentada a ferramenta para síntese e programação denominada Quartz 2. Visando uma sequência mínima para o processo de síntese, serão abordados os seguintes tópicos: definição do projeto, compilação, definição de pinos, programação do dispositivo e visualização nível RTL e rede de ligações. Com relação às etapas de uma síntese, essa ferramenta executa a síntese da descrição e posicionamento e interligação. Ela também executa a compilação e permite a simulação de uma descrição. Entretanto, esse não é o objetivo principal dessa ferramenta, tendo em vista que um compilador no simulador VHDL executa o processo de compilação muito mais rapidamente do que uma ferramenta de síntese. A descrição para a síntese será uma porta ou exclusivo. Para iniciar um projeto, a partir da janela principal, escolhe-se a opção File, New Project Wizard e será apresentado um conjunto de janelas para configurar a síntese. Na primeira janela são estabelecidas definições iniciais, como o local de armazenamento dos arquivos gerados e o nome do projeto. Então deve ser escolhido um diretório de trabalho, definido o caminho completo, o nome do projeto, que deve ser o mesmo nome da declaração da entidade, e a entidade de nível mais alto, em casos de projeto com diversos níveis de hierarquia. Em seguida devem ser selecionados os arquivos que contêm a descrição. A seleção do arquivo, adicionar, repetir essa operação até que todos os arquivos que correspondem à descrição tenham sido selecionados e ir para a próxima opção. Em seguida deve ser definido o componente. Para o componente deve ser escolhida uma família, que define os tipos de dispositivos disponíveis, como lógica combinacional, memórias, flip-flops, e o dispositivo em si, que define a quantidade de recursos e pinagens. A escolha da família a ser utilizada é feita nessa posição da janela, e uma vez definida a família, pode ser selecionado o componente específico a ser utilizado, e passar para a próxima opção. Como janelas finais, temos a opção de emprego de outras ferramentas, pode ser pulada essa opção. E na última janela nós temos um resumo do projeto, com o diretório de trabalho, o nome do projeto, o nome da entidade topo do projeto, a família escolhida e o dispositivo dessa família que foi escolhido. E podemos finalizar então essa etapa. Para iniciar a síntese, na opção Processing, escolher Start Compilation e será iniciado o processo de síntese da descrição. Finalizando o processo de síntese, na janela de mensagens serão apresentadas informações com relação ao resultado da síntese e eventuais erros encontrados. Na janela de tarefas executadas temos uma série de informações com relação ao processo de síntese. Em Análise e Síntese temos as informações com relação à verificação, síntese e otimização. Na opção Filter temos as informações com relação à alocação de recursos e interligação. Na opção Assembler temos os arquivos para a programação do dispositivo. Na opção Time Analyzer temos uma temporização estimada do sistema sintetizado. Temos também informações com relação aos relatórios que foram gerados após o processo de síntese e também temos um sumário do resultado do processo de síntese. Com relação à interligação dos pinos do dispositivo e entradas e saídas do projeto. Se não for feita uma definição dos pinos, as entradas e saídas podem ser ligadas a qualquer pino da FPGA. E essa interligação pode ser alterada em cada compilação. No campo da ferramenta que contém os relatórios da compilação, na opção de seleção de recursos e verificação dos pinos de entrada, nós verificamos que para o processo de síntese, as entradas A e B estão conectadas nos pinos G3 e K7 do dispositivo. Para ser estabelecida uma definição na interligação dos pinos, podemos utilizar a opção Assignments e depois a opção Pins. E será aberta uma janela para a definição dos pinos. No exemplo que a entrada A deva ser conectada com o pino J6 e a entrada B com o pino H5 e a saída C com o pino J1. Temos duas opções para fazer essa seleção. A primeira, podemos selecionar diretamente o pino desejado, ou então, nessa janela aqui, selecionar em Location para definir o pino e em seguida definir o pino H5, por exemplo, para a entrada B. Uma vez terminada a definição dos pinos, é necessário compilar novamente o projeto.
então pode-se utilizar a opção Processing Start Compilation, ou então utilizar esse ícone que inicia a compilação. E no resultado, nós podemos ver agora aqui que as entradas A e B foram definidas para os pinos J6 e H5, e a saída C foi definida para o pino J1. Para iniciar a programação do dispositivo, deve-se ligar o sistema no computador e invocar o programador pressionando esse ícone. Deverá, então, em seguida, ser apresentada uma nova janela. Se o dispositivo a ser programado foi reconhecido corretamente pelo sistema, será apresentada uma informação desse tipo, identificando o dispositivo, e também será apresentada a informação com relação ao arquivo de programação. Para iniciar a programação, basta pressionar essa tecla e nesse ponto da janela temos a informação do processo de programação do dispositivo. Para a visualização nível RTL da descrição sintetizada, pode-se escolher a opção Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer. Deve ser lembrado que a tecnologia e recursos disponíveis na família FPGA não são considerados nesse nível de visualização. Podem existir também várias páginas para apresentar todo o sistema sintetizado. Para a visualização da descrição sintetizada nível tecnologia, ou seja, quando os recursos da família FPGA estão sendo empregados, deve ser utilizadas as opções Tool, Netlist Viewers, Technologic Map Viewer.